Bom, pessoal, vamos revisar aí a parte da geografia dos Estados Unidos e do Canadá, alguns apontamentos que possam te ajudar na prova. Então, vamos começar. Então, o primeiro tópico aí que eu coloquei foi a Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods ela é importante porque ela vai ter alguns marcos, principalmente na história mundial, onde vão ter algumas definições que muitos países depois vão sofrer com essa interferência dos Estados Unidos. Então, ela foi realizada em 1944, onde participaram 44 participantes. Lá foi criado o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o BID. Tá? Então, essas três instituições foram criadas nessa época. Foi criado também a implementação de um sistema de câmbio fixo, né, o dólar mais o ouro, nessa demanda, né, o dólar ganhou destaque mundialmente. Foi consolidado, né, os Estados Unidos como potência econômica, porque eles estavam emprestando dinheiro para os países da Europa, né, que estavam praticamente quebrados, e vai influenciar no processo de globalização, porque vai ditar, né, os Estados Unidos como uma potência internacional, rivalizando, né, na época da Guerra Fria com a União Soviética. Beleza? Vamos para o próximo. Então, como o poderio militar dos Estados Unidos? Então a gente tem, né? Por que os Estados Unidos têm esse poder todo militar pelo mundo? Né? Vide recentemente, né? O problema lá no Irã, né? Que os Estados Unidos mandou uma bomba lá para destruir o armamento nuclear do Irã. Então, ele só é possível porque ele tem bases militares distribuídas globalmente. Então, vários países têm bases militares norte-americanas. Então, possui uma alta tecnologia e investe, né, um investimento contínuo. Então, você tem um armamento de primeira qualidade, né, caças de primeira qualidade. Então, tudo isso impacta, né, nesse poderio. Tem um papel de liderança em conflitos e alianças internacionais. Ok? O, a gente conta a geografia do Canadá, o que a gente destaca, né? A gente destaca que o Canadá é o maior país do mundo em área territorial, né? Só perde para a Rússia. Tem uma fronteira, maior fronteira terrestre extensa com apenas um único país, né? Que é com os Estados Unidos. É banhado pelos oceanos, né? Pelo Atlântico, pelo Pacífico e ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, com destaque para a província do Quebec, né, que tem origem francesa, então é uma das maiores províncias do Canadá, mas a sua origem é francesa, ok? Então lá eles falam inglês e francês. O Canadá é uma monarquia constitucional, ou seja, tem um rei e tem uma constituinte, né? Você vai ter um primeiro-ministro com 10 províncias e mais 3 territórios. Não confunda isso aí não, em 10 províncias e 3 territórios. Já com relação aos Estados Unidos, né, voltando ali, né, você tem, né, o Detroit e o Rust Belt. Então, o Detroit é apelidado de Gun Town, ou seja, cidade fantasma, é o centro industrial e da indústria automobilística, onde tem os salões, né, com os protótipos dos carros que vão ser lançados pelas grandes marcas. Então, o enfraquecimento da região do Rust Belt desde a década de 70. Então, teve uma queda dessa região que é apelidada, né, do cinturão da ferrugem, porque as indústrias estão saindo dessa área e indo mais para o oeste, ok? Com relação à vegetação da América anglo-saxônica, né, lembrando, a América anglo-saxônica você tem dois países, que é os Estados Unidos e o Canadá, que é os países que você está estudando agora, tá? Se você incluir a América do Norte, você tem que incluir o México. Então, nessa análise que a gente está fazendo aqui, não entra o México, é só os Estados Unidos e o Canadá. Então, predomínio de florestas de coníferas comum no Alasca e no Canadá. Então, floresta de coníferas é o que você está vendo na imagem aí, que geralmente uma dessas espécies é o pinheiro, né, a pinha, né, então essa vegetação em forma de triângulo. É uma vegetação que é adaptada ao clima frio, né? Então, quando chega o inverno, essa área toda congela. Então, essa vegetação em formato de triângulo faz com que os galhos não se quebrem. Então, as folhas são mais pontiagudas. Então, é considerada a maior floresta do mundo, principalmente no Canadá, onde eles têm uma taxa de reflorestamento bem interessante, né? E um desmatamento de apenas 0,5%. Então você tem uma vegetação, né, muito bem preservada.
Com relação à biodiversidade, a floresta amazônica é a maior do mundo, mas em questão de tamanho é esta floresta aí, ok? Com relação à imigração e a relação dos Estados Unidos com o México, você tem, né, que tem um movimento migratório muito intenso, né, saindo do México e indo para os Estados Unidos, é marcado por desigualdades históricas e socioeconômicas. Então, como o México tem uma economia mais frágil, né, e não o sonho americano é visto como uma coisa boa, as pessoas acabam se arriscando, né, pelos desertos para tentar uma imigração para os Estados Unidos. Implica debates sobre fronteiras, né? Você vê, né, tem vários governos que acabam aumentando o muro que separa os dois países, colocando mais segurança para impedir a entrada. Temos deportações forçadas de pessoas, então tudo isso faz parte dessa questão de fronteiras. Segurança e direitos humanos. O que mais a gente pode colocar? Então, a imigração e a influência global dos Estados Unidos com relação à imigração é o país com maior fluxo migratório mundial, né? Então, se você pega aqueles dados de imigração desde a época da escravidão, foi um dos países que mais recebeu imigração. Quase a metade dos imigrantes escravizados que saíram da África foram para os Estados Unidos. Então, impulsiona setores como tecnologia, agricultura, crescimento de restrições e fiscalização. Então, a questão da imigração, ela é para trabalhar em vários setores. Então, se você tem essa restrição, né, dessa imigração, você acaba tendo um crescimento menor da economia. Já a imigração e a influência global dos Estados Unidos, com relação à influência global, você tem, né, aquela que eu falei, né, a presença militar por várias bases espalhadas pelo mundo, né, de forma estratégica. Ele é uma potência econômica, né, ele domina o mercado econômico, né, principalmente na compra e na venda de produtos, né, um grande comprador de commodities, né, e um grande exportador de tecnologia, computadores, celulares, tecnologia. Então, além disso, ele exporta, né, a sua influência está na cultura, então principalmente nos filmes, os blockbusters, né, os super-heróis, os quadrinhos norte-americanos, a música, a tecnologia. Então, isso tudo vai moldando o sonho americano nos outros países, vai moldando a cultura dos outros países, vai trazendo interferência, o sistema de comida, né, o fast food, as bebidas adocicadas, né, os refrigerantes. Então, tudo isso vai gerando uma cultura em outro país. Então, isso é uma forma de dominação cultural. Então, essa atuação decisiva em políticas externas e acordos internacionais. Com relação ao papel econômico dos Estados Unidos, você tem que é a maior potência econômica mundial, né, influencia os mercados financeiros e comércio global. O dólar tem uma referência internacional, né, agora que os países estão pensando uma outra forma de fazer o comércio sem o dólar. Acordos com tréguas tarifárias, né, com a China. Você vê que teve um embargo, né, com a China, né, aquele embaralho comercial com a China, levando em 200% as tarifas da China. O cinturão da ferrugem, né, com o exemplo do declínio industrial do Nordeste, né, o Midwest. Então, esse declínio aí afeta, né, um pouco os Estados Unidos. Ok, pessoal, então é isso, né? Obrigado por ter acompanhado até agora. Espero que esse vídeo te ajude a realizar uma prova com mais qualidade. Te vejo na próxima aula, né? Então, se puder, siga a gente aí, dá um comentário, dá um joinha aí, dá um coraçãozinho, que isso é importante para o YouTube, o TikTok entender que o vídeo é interessante e compartilhar com mais pessoas, ok? Então, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu tento te ajudar. Aquele abraço, fui!